Em 2021, uma oficina em Campinas recebeu uma reclamação que o mecânico não conseguia explicar. Um cliente havia trocado os amortecedores dianteiros do carro 7 meses antes, marca conhecida no mercado, referência correta para o modelo, preço dentro do esperado. Tudo aparentemente em ordem. 7 meses depois, um dos amortecedores havia perdido eficiência visivelmente, o carro balançava mais, a frenagem estava comprometida. O mecânico desmontou, abriu o componente e encontrou algo que em 18 anos de profissão nunca havia visto. O óleo hidráulico interno tinha viscosidade completamente diferente da especificação técnica da marca. A embalagem era a correta, o número de referência era o correto, o logo era o de sempre, mas o que estava dentro não era o mesmo de sempre. Hoje eu vou te explicar exatamente como isso é possível, por que está acontecendo no Brasil agora e o que você pode fazer antes de autorizar qualquer troca de peça na sua próxima visita à oficina. Deixa o like agora, porque essa informação pode te salvar de um prejuízo sério. Para entender o que aconteceu naquele amortecedor de Campinas, você precisa entender como o mercado de autopeças brasileiro funcionava antes e como ele funciona hoje. Durante décadas, o mercado de reposição automotiva no Brasil operou com uma lógica que tinha algo muito valioso: rastreabilidade real de cada peça. Quando um mecânico pedia um filtro de óleo MAN ou uma pastilha Brembo para um Gol ou um Corolla, essa peça havia saído de uma planta de fabricação com materiais auditados sob processo controlado do início ao fim. O número de lote na embalagem vinculava aquela peça específica a uma data de produção, uma linha de fabricação, um turno. Se algo falhava, havia um caminho claro para investigar. Havia também algo que os donos de carro daquela época percebiam sem saber nomear. As peças cumpriam o que prometiam, não no sentido de que eram perfeitas, mas no sentido de que faziam exatamente o que diziam durante exatamente o tempo que prometiam. Um jogo de pastilhas de uma marca reconhecida para um Fiat Uno ou um Palio dos anos 90 tinha coeficiente de atrito que se mantinha estável do quilômetro zero até os 40 mil. Não era magia, era resultado de um sistema onde a responsabilidade pela qualidade e a produção física estavam no mesmo lugar, auditado com frequência regular. A partir do começo dos anos 2000, esse sistema começou a sofrer uma pressão que nunca havia experimentado antes. Não foi uma conspiração, não houve uma reunião de executivos decidindo prejudicar o consumidor brasileiro. Foi algo mais ordinário e por isso mais difícil de combater. Foi uma equação econômica que se tornou insustentável. Os custos de fabricação cresciam todo ano, mão de obra, energia, regulação ambiental, materiais. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os preços de venda ia na direção oposta. Distribuidores comparavam mais, oficinas buscavam mais margem, o consumidor olhava para o preço final. Em algum ponto dessa década, as duas linhas se cruzaram e as marcas precisaram escolher. A resposta foi transferir produção para onde os custos fossem menores. Primeiro, países do leste europeu, ainda dentro de padrões de qualidade auditáveis com relativa facilidade. Para muitas referências, essa transferência funcionou bem. As peças continuavam corretas, só viajavam de mais longe. Mas para algumas linhas de produto, o próximo passo foi a Ásia. E esse passo não era igual, não porque os países asiáticos não consigam fabricar bem, eles conseguem. O problema não era a capacidade de fabricação, era a distância de controle. Uma auditoria de qualidade em uma planta no sul da Europa custa uma passagem de 2 dias de trabalho. Uma auditoria completa em uma planta no outro lado do planeta custa uma semana de viagem. Uma equipe especializada e um investimento que muitas marcas de médio porte simplesmente não faziam com a frequência necessária para garantir consistência real na qualidade dos materiais, voltando ao amortecedor de Campinas. Não é possível que a embalagem seja a correta, a referência seja a correta, o logo seja o correto e o que está dentro seja diferente do especificado. Para entender isso, você precisa saber como funciona um contrato de fabricação nesse setor. Quando uma marca assina contrato com uma planta de fabricação distante, o contrato especifica dimensões, especifica referências numéricas, especifica a embalagem, especifica qual logo vai na caixa e na peça.
O que o contrato raramente especifica com o mesmo nível de detalhe é a composição exata dos materiais, qual é a liga de aço exata, qual é o índice de viscosidade do óleo hidráulico a 80 graus Celsius, qual é a formulação precisa do composto de atrito das pastilhas de freio. Essas especificações existem nos documentos técnicos internos da marca, mas transferi-las e auditá-las em uma planta a quilômetros de distância com a frequência necessária é uma operação custosa. Quando a pressão econômica é suficientemente alta, essa auditoria acontece com menos frequência do que seria necessário para garantir consistência absoluta. O resultado é o que engenheiros do setor chamam de peça com credenciais externas corretas, mas com composição interna que tem variações que nenhuma inspeção visual detecta. As variações não são grosseiras. Não é que a peça seja claramente ruim ou claramente falsa. É que ela opera no limite inferior da faixa aceitável ou ligeiramente abaixo dela. E aqui está a parte que realmente importa para você como dono de carro. Uma pastilha de freio com composto de atrito formulado com materiais de especificação inferior pode ter coeficiente de atrito correto quando fria, em uso urbano normal. A diferença aparece quando a pastilha atinge 250, 300 graus numa frenagem mais intensa em descida de serra ou numa situação de emergência em velocidade. Nessa temperatura, o composto inferior se degrada entre 15 e 20% mais rápido que o especificado. Você não sente nada na revisão, não aparece nada no diagnóstico. A diferença aparece quando você mais precisa das pastilhas. Um amortecedor com óleo hidráulico de viscosidade incorreta funciona perfeitamente em temperatura ambiente nas primeiras semanas. A diferença aparece depois de 45 minutos de rodovia em dia de calor com óleo a 90 graus. A capacidade de controlar o movimento da mola cai e o carro começa a balançar mais que deveria. Você sente que o carro ficou mais mole, leva de volta à oficina. O mecânico olha e diz que está tudo certo, que talvez seja necessário trocar ambos os amortecedores. Você gasta de novo. As variações não se veem, não se sentem no primeiro mês de uso. O problema desse tipo de variação é exatamente esse. É silencioso e acumulativo. É projetado para aparecer depois do período que a maioria das pessoas associa à instalação recente. Agora quero que você imagine a situação do mecânico nessa história. Você é mecânico, tem 12 anos de ofício. Tem seu fornecedor de sempre, um distribuidor local com quem trabalha há anos. Você conhece esse distribuidor, confia nele. Uma manhã chega um pedido. Entre as caixas há um jogo de amortecedores. A embalagem tem o logo de sempre. O número de referência é o correto para o carro que está no elevador. O lacre está intacto. O que você faz? Monta. Claro que monta. Você não tem espectrômetro para analisar a liga do aço. Não tem viscosímetro para verificar o óleo hidráulico. Não tem tempo nem equipamento para auditar cada peça que entra pela porta. Você faz o que qualquer profissional sério faria. Confia no sistema que sempre funcionou. O problema da peça com credenciais corretas, mas composição variada, não é que os mecânicos são negligentes. É o oposto disso. O sistema foi construído para que a confiança fluísse de cima para baixo. Do fabricante para o distribuidor, do distribuidor para a oficina, da oficina para o dono do carro. Durante décadas, essa confiança era verificável em cada elo da cadeia. Quando a produção se distanciou o suficiente, a cadeia continuou transmitindo confiança, mas já não conseguia verificá-la com a mesma frequência. A confiança virou hábito em vez de verificação. O mecânico de Campinas que abriu aquele amortecedor não foi o primeiro a montá-lo sem saber, foi apenas o primeiro a abri-lo depois. Agora vou te dar o que realmente importa. Não é para você chegar na oficina como inspetor fiscal, não é para desconfiar do seu mecânico por padrão, e para você fazer 3 perguntas técnicas específicas antes de autorizar qualquer troca de peça relacionada à segurança, freios, amortecedores, direção, rolamentos, qualquer peça cujo funcionamento inadequado coloca você em risco. Primeira pergunta: qual é a referência OE dessa peça? OE significa Original Equipment, que é o código com o qual o fabricante do seu carro identifica aquela peça específica.
Não é a referência do catálogo do fornecedor, é o número original do fabricante do veículo. Com esse número, você consegue verificar em segundos pelo celular se a peça corresponde exatamente às especificações do seu veículo. Qualquer oficina séria responde essa pergunta imediatamente e sem problema. Dificuldade em responder ou resposta vaga já é informação. Segunda pergunta, especialmente para freios e amortecedores. A peça chega em embalagem original lacrada? Para componentes que afetam diretamente a segurança ativa do veículo, embalagem original com lacre intacto é a única forma de garantir que aquela peça não foi manipulada em nenhum ponto da cadeia de distribuição. Não é exigência extraordinária, deveria ser o padrão. Se a peça chega sem embalagem original ou com embalagem danificada, você tem direito de questionar. Terceira pergunta, se o preço estiver significativamente abaixo do praticado no mercado para aquela referência, especialmente acima de 30% mais barato, pergunte de qual distribuidor vem essa peça. Uma diferença de preço grande indica que alguém absorveu essa diferença em algum ponto da cadeia. Isso pode ser eficiência legítima de distribuição, pode também ser indicativo de variação na procedência. Oficina que trabalha com distribuidores certificados não tem problema nenhum em responder essa pergunta. Existe um recurso prático que ficou muito mais acessível nos últimos anos e que pouquíssimos donos de carro no Brasil usam. Antes de autorizar a compra de peça de segurança pela oficina, você pode pesquisar a referência OE da peça em distribuidores como Total Car, Auto Parts, Loja do Mecânico ou nos sites das próprias marcas para saber o preço de mercado daquela referência específica. Se o mecânico está cobrando pelo menos 30% acima do preço de mercado pela peça, você pode propor levar a peça e pagar apenas a mão de obra. Muitas oficinas aceitam, as que não aceitam geralmente têm uma razão para isso. Outra ferramenta útil é o aplicativo Sintegra ou consulta direta ao CNPJ do distribuidor para verificar se a empresa regularizada com atividade compatível com distribuição de autopeças. Distribuidor informal ou empresa sem histórico de atividade no setor é sinal de atenção. Vou te dar também o que fazer quando a peça já foi montada e você suspeita de problema. Se o componente começou a apresentar sintomas de falha antes do prazo esperado, como amortecedor que perdeu eficiência antes de 50 mil quilômetros, pastilha que desgastou em metade do tempo normal, ou rolamento que começou a fazer barulho antes de 30 mil quilômetros de uso, você tem direito à garantia do serviço. O Código de Defesa do Consumidor estabelece garantia mínima de 90 dias para serviços. Muitas oficinas oferecem 6 meses. Para acionar a garantia, você precisa do comprovante do serviço com data, descrição do serviço realizado e valor pago. Guarde sempre esses comprovantes. Se a oficina não tem registro do serviço ou dificulta o acionamento da garantia, o Procon do seu estado é o canal correto para registro de reclamação formal. Voltando ao mecânico de Campinas, ele fez corretamente em cada passo do processo, verificou a referência, montou a peça que chegou com o logo correto, confiou no sistema que sempre havia funcionado. O problema não estava no que ele fez, estava no que o sistema já não garantia com a mesma certeza de antes, sem que ninguém tivesse informado isso. As peças do seu carro carregam os mesmos logos de sempre. O que esse logo garante hoje não é exatamente o mesmo que garantia há 20 anos. Não porque as marcas sejam necessariamente desonestas, mas porque a cadeia que conecta a marca à peça que chega no seu motor ficou mais longa e mais difícil de controlar com a frequência necessária. Seu mecânico, quando abre a embalagem e vê o logo que sempre viu, vai confiar. É o que ele sempre fez. A diferença é que agora você tem informação que a maioria dos donos de carro não tem. Use essa informação, faça as 3 perguntas, guarde os comprovantes, verifique as referências. Porque no final, ninguém vai defender o seu carro e o seu dinheiro se você não fizer isso primeiro. Se esse vídeo te deu informação que você não ia receber de ninguém de graça, deixa o like agora, não para me ajudar a crescer, para que mais donos de carro no Brasil tenham acesso a isso antes de gastar dinheiro desnecessário. Compartilha com quem você conhece que está para fazer revisão ou trocar peça de segurança. E comenta aqui se você já passou por situação onde uma peça falhou antes do prazo esperado. Eu leio todos os comentários. Aqui é a verdade sob o capô.